Olá, meu nome é Bruno Coraúci, membro da IFBB Academy Brasil, coprodutor do Conan, professor de Cinesiologia e Biomecânica da Musculação e também treinamento funcional. Atualmente, desenvolvo um trabalho para desenvolvimento da carreira do personal trainer com ferramentas de coach. Na palestra de hoje, falarei com você sobre 3 fatores que fará você entregar resultados mais rápidos para o seu cliente. É isso mesmo, 3 fatores que fará você entregar resultados mais rápidos para o seu cliente. Para começar falando a respeito disso, quero lembrar primeiramente que a nossa ferramenta de trabalho é o corpo humano e nós precisamos entender como o corpo humano funciona em diversos fatores, do ponto de vista biomecânico, ponto de vista motor, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista comportamental. Todas essas questões farão uma grande influência na prescrição do treinamento, na velocidade com que os resultados são alcançados e na maneira com a qual eu entrego esses resultados para o meu cliente. Partindo desse ponto, a primeira coisa que eu quero lembrar com vocês é a respeito da energia. O nosso corpo, ele está, por natureza, preparado para armazenar ou para gastar energia? É isso aí. O nosso corpo, ele está preparado para armazenar energia. Consequentemente, o processo de perda de peso é uma luta contra a natureza do corpo humano. Por isso, este processo é tão difícil. Ao tempo em que nós estamos buscando situações para fazer o nosso corpo perder energia, perder gordura, ele procura recursos para fazer com que nós voltemos a situações onde o acúmulo de energia seja prioritário. Por isso nós encontramos essa dificuldade em fazer com que as pessoas percam peso ou com que nós mesmos percamos peso. É um processo que exige muita dedicação e muita disciplina, pelo fato de nós estarmos lutando contra a natureza do corpo humano. E esse processo ele acontece não só neste ponto de vista, desse ponto fisiológico, no caso de acúmulo de energia. Quando nós olhamos para o nosso comportamento motor, qual é a natureza do corpo humano? Nós observaremos que a natureza do corpo humano, do ponto de vista motor, é realizar movimentos. O que significa dizer que o corpo realiza movimentos? É o mesmo que dizer que, para realizar um movimento proposto no dia a dia, o nosso corpo ele se utiliza de ações articulares, ações musculares combinadas e de forma harmônica para chegar no movimento proposto. Ou seja, o nosso corpo ele trabalha de forma integrada. Isso faz com que nós tenhamos menor gasto energético e também maior preservação de nossas articulações, de nossos tecidos, sejam eles musculares ou os tecidos de conexão. O nosso corpo ele se utiliza de recursos para realizar os movimentos do dia a dia, aonde preferencialmente há uma produção de força nos grandes grupos musculares e essa produção de força ela é transferida para os pequenos grupos musculares que normalmente estão no final da cadeia de movimento para que esse movimento ele seja realizado de forma a ser eficiente do ponto de vista menor gasto energético e menor possibilidade de causar lesões. Imagine ter que levantar objetos pesados utilizando de forma enfática, dando ênfase em um determinado grupo muscular, ou da forma didática como nós costumamos falar, isolando uma musculatura. Isso levaria muita sobrecarga localizada em uma articulação, em um grupamento muscular. E isso passa a não ser eficiente para o corpo humano. É só nós percebermos que muitas das lesões nas atividades diárias, elas acontecem justamente em ações, em movimentos realizados de forma isolada, de forma onde o movimento ele é enfatizado num determinado local.
Um movimento mais comum que nós podemos citar aqui, e eu acredito que vai facilitar essa visualização, é quando nós precisamos pegar um objeto no solo, principalmente objetos pesados. Naturalmente, o que nós deveríamos fazer para pegar esse objeto? Agachar, agarrar esse objeto, trazer o objeto mais próximo do corpo para diminuir a resistência desse objeto e então fazer força com as pernas, com a musculatura do quadril, empurrar a base de suporte, que é o solo, para baixo e essa produção de força ser transferida para os braços, que farão a força final para suspender esse objeto pesado do chão. Nesse movimento, nós temos a produção de força acontecendo em grandes grupamentos musculares e sendo transferida para pequenos grupamentos musculares na parte final da cadeia. Este seria o procedimento correto para ser feito, de forma que nós consigamos distribuir a sobrecarga e assim realizarmos o movimento proposto. Normalmente o que nós fazemos no dia a dia é ficar com as pernas estendidas, flexionar o quadril, inclinar o tronco para frente e alcançar esse objeto no solo. Quando nós utilizamos deste movimento para alcançar o objeto no solo, nós perdemos a capacidade de fazer força com as pernas. Consequentemente, para tirar o objeto do solo, eu preciso usar mais força de grupamentos musculares menores, grupamentos musculares no caso do meu ombro, e também para que eu possa suspender o meu corpo e ficar em pé e puxar esse objeto de musculatura de uma região muito localizada, que é na região lombar, onde nós começamos a ter uma sobrecarga maior nessa região e, consequentemente, acabamos tendo com o tempo lesões, justamente porque nós não estamos usando a natureza do corpo, que é trabalhar de forma integrada, e sim nós estamos buscando isolar. Quando nós olhamos para esse ponto de vista dentro da musculação, o que acontece? Quando nós prescrevemos exercícios dentro da sala de musculação, é muito nítido, é muito claro e muito frequente nós observarmos a questão do isolamento, né? Didaticamente falando, o isolamento muscular ou a ênfase muscular. Mesmo que o exercício ele seja realizado um exercício multiarticular, um exercício combinado, nós procuramos enfatizar a musculatura. Então, de um ponto de vista funcional, por exemplo, qual é a função do agachamento? Fazer com que o meu corpo saia da posição baixa e chegue à posição alta, usando de todos os recursos que ele tem em mãos, de forma integrada, para que esse movimento proposto seja realizado da forma mais eficiente. Quando esse agachamento ele é realizado dentro da sala de musculação, normalmente a informação que chega até o praticante é para que ele concentre em determinado grupo muscular, por exemplo, o glúteo, para que ele consiga fazer esse movimento. Mas espera aí, vamos relembrar. A natureza do meu corpo é trabalhar de forma integrada. E eu estou passando uma informação pedindo para que o meu cliente ele faça um trabalho enfatizado, um trabalho isolado. Isso significa que eu estou indo contra a natureza do meu corpo humano. E aí nós entramos naquele comparativo. Não era difícil perder gordura por ser contra a natureza do corpo? Aqui é a mesma coisa. Enfatizar uma musculatura, isolar uma musculatura é contra a natureza do meu corpo humano. Por isso é um processo difícil de ser realizado. Exige dedicação, exige concentração, exige que o aluno, que o praticante, ele esteja totalmente concentrado naquilo que ele está fazendo. Por quê? Buscar essa ênfase muscular, buscar esse isolamento muscular, exige muito esforço do nosso sistema nervoso central. Ora, que impacto isso tem no treinamento? A todo momento, o nosso corpo ele vai buscar fazer os movimentos de forma integrada.
Enquanto nós buscamos isolar uma musculatura, enfatizar uma musculatura, o nosso corpo ele vai no sentido oposto. Aí entram as compensações dentro da prática, dentro da realização do exercício. E se eu não consigo enxergar que isso é uma coisa natural para o meu corpo, normalmente nós acabamos numa luta uma luta interna, na verdade, mas contra o cliente, que se fala, poxa, estou cansado de falar para o cara como é para fazer e ele não consegue fazer. Não é que ele não consegue fazer, não é o simples fato dele não conseguir fazer. O fato é que o corpo dele está procurando formas de facilitar o movimento proposto. E aí sabe de onde vem o erro? Normalmente é isso, de nós, profissionais. A maneira como nós passamos a informação para o cliente executar o exercício faz com que ou ele faça mais facilmente o que realmente eu estou pedindo para que ele faça, ou faz com que ele vá totalmente no sentido oposto. 2 exemplos. Puxador vertical. Quando nós colocamos o cliente sentado no puxador vertical, pedimos para ele segurar a barra e então puxar a barra até o peito, preste atenção à informação que o sistema nervoso dele gravou. Puxar a barra até o peito. O que você acha que vai acontecer aí? A natureza do corpo não é integrar os movimentos? Pois é isso mesmo que você está pensando. Ele vai se retorcer inteiro para fazer a barra chegar até o peito de forma que seja mais fácil para que esse movimento proposto, que é a barra chegar próximo do peito, seja facilitado. E aí, de quem é a culpa? Não fomos nós que passamos a informação de que a barra deveria chegar até o peito? Aí entra a natureza do sistema nervoso do nosso cliente. Ele vai fazer o que for preciso para isso alcançar. Então é normal nós vermos, por exemplo, no puxador vertical, o cliente que começa a fazer o movimento, depois ele faz uma rotação medial do ombro, ele faz flexão de punho, daí a pouco ele está fazendo flexão de coluna, e no final do exercício ele está completamente torto para fazer com que a barra chegue próximo do peito. E ele simplesmente está usando daquilo que o corpo dele sabe fazer, do que é mais fácil para o corpo dele fazer. Agora, imagina se essa informação é sentar no aparelho, pegar a barra, manter os cotovelos apontados para baixo, apontados para o chão e usando o grande dorsal, fazer com que o braço aproxime do tronco. Usando o grande dorsal, fazer com que o braço aproxime do tronco. Percebe como muda a informação? Eu coloco o foco, eu coloco o sistema nervoso a trabalhar na contração muscular. A ênfase agora é fazer com que o grande dorsal ele faça uma contração de forma a puxar o meu braço para próximo do meu tronco. Então agora eu passei a informação para o meu cliente de que ele precisa enfatizar o trabalho dessa musculatura. Ainda assim, será uma grande luta e nós precisamos estar muito atento para, durante todas as execuções, continuar passando essa informação para que o sistema nervoso dele não entre em jogo, porque isso é natural. Em qualquer sinal de cansaço, de fadiga e dificuldade, o sistema nervoso ele vai entrar em ação para fazer as compensações. Durante todos os exercícios, essas compensações elas irão acontecer. O nosso corpo ele vai procurar colocar o nosso músculo numa situação onde ele melhore a sua relação força-comprimento, diminuindo a sua insuficiência ativa, para que ele consiga desempenhar melhor a sua função de movimentar a articulação. Ele vai fazer uma alteração no nosso corpo para diminuir a insuficiência passiva, diminuir a ação do músculo antagonista para atrapalhar esse movimento. Ele vai alterar o braço de momento da resistência, que é trazer o peso, por exemplo, na elevação lateral, mais próximo da alavanca para que fique menos intenso o exercício. Ele vai fazer alteração
para mudar o braço de momento do músculo. Aumentando o braço de momento do músculo, ele faz com que o músculo tenha melhor capacidade de trabalho. Ele vai alterar o plano de ação muscular. Já percebeu no crucifixo inverso com o halter que muitas vezes, quando nós estamos utilizando muito peso ou conforme eu vou fadigando, o que acontece? Ao invés de eu trabalhar próximo da linha do ombro, eu começo a fazer um movimento com o húmero mais próximo do tronco. Ou seja, eu saio do plano transversal, onde eu estou usando os músculos abdutores horizontais do ombro, e começo a trazer para o plano sagital para usar os músculos extensores do ombro. Percebe como muda completamente as ações musculares devido à ação do sistema nervoso? Isso é o nosso cérebro, a nossa natureza trabalhando a nosso favor. Lógico, não a nosso favor nesse caso, que nós queremos dificultar a ação muscular para causar um maior estresse, para dar uma maior intensidade para o treinamento. Por isso, personal, é importante que nós estejamos atentos nas informações que nós passamos para o cliente. Será que o cliente ele está errando porque realmente ele não consegue fazer? Ou porque a informação que eu passei para ele faz com que ele vá em direção ao erro, ao invés de ir naquela direção que eu realmente pretendo que o movimento aconteça? A partir de hoje, comece a prestar atenção no seu comando. Como é que você está passando a informação para o seu cliente? Você tem passado a informação que você realmente quer que ele faça, ou você tem passado a informação que conduz ele para o erro? Então, essa é a nossa primeira dica para melhorar os resultados. Esteja atento à ação do nosso sistema nervoso central pela sua natureza, que é, enquanto nós estamos procurando enfatizar e isolar, ele está buscando integrar o movimento. Observe todas essas alterações e procure a melhor maneira de fazer com que você vá realmente no sentido que você pretende que o seu aluno faça o movimento para melhorar determinados aspectos estéticos, posturais ou o que quer que seja. A nossa segunda dica é foco. Percebe? Nós falamos num primeiro ponto aonde há uma luta muito grande contra a natureza do corpo humano. Isso exige dedicação. Isso exige foco. E o que eu preciso saber em relação a foco? Nós precisamos relembrar que o nosso corpo ele só consegue focar em uma coisa por vez. Não conseguiremos focar em mais de uma coisa. É verdade, para você pensar em uma coisa, você precisa esquecer da outra. Não é possível pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, é preciso que nós tenhamos foco. E aqui entra outra questão importante. Como fazer com que o seu cliente realmente tenha foco no treinamento? Que ele realmente esteja trabalhando, que realmente ele esteja estimulando aquele músculo que você quer que seja trabalhado naquele momento. Personal, preste atenção. Nós estamos aqui conversando. Eu estou falando com vocês a respeito de músculos, de movimentos, e vocês estão concentrados nisso agora. Vocês estão focados nisso que eu estou falando para vocês. E é isso que eu quero, que vocês estejam atentos nos músculos, que vocês estejam atentos nas dicas, mas de repente eu falo para vocês sobre uma girafa de listras azul e cor-de-rosa. O que veio na cabeça de vocês? Não foi a girafa azul de listras cor-de-rosas? É isso. O foco, ele acontece uma coisa por vez. E outra vez aqui, o nosso papel como personal trainer é de extrema importância. O que eu tenho falado com o meu cliente durante a execução do exercício? As minhas palavras têm feito com que ele mantenha o foco no exercício
Ou as minhas palavras têm feito com que o foco dele esteja em outro lugar? Se o meu cliente senta no aparelho e eu peço para ele esquecer as contas, esquecer do filho, esquecer que ele tem que atender o telefonema, para onde foi a cabeça dele nesse momento? Nas contas, no telefonema, no filho, mas só não está no exercício. Se o foco é o exercício, se o foco é um determinado grupo muscular, todas as minhas palavras, todos os meus comandos como personal trainer, neste momento da execução, devem estar estritamente ligados a isso, a musculatura que ele tem que contrair, a articulação que ele tem que movimentar e tudo mais, e que ele precisa estar atento dentro do exercício. O simples fato do seu cliente contar o número de repetições é o suficiente para que ele não tenha foco, para que ele não tenha a máxima estimulação da musculatura que você pretende trabalhar. Se ele precisa contar, aonde está o foco dele? Na contagem, porque ele precisa saber que hora ele começa a contagem e que hora ele termina a contagem. Se você falou para ele 20 repetições, não são 17, não são 25, são 20. Então ele precisa estar atento à repetição para interromper o exercício na 20ª repetição. Mas o que você quer é o quê? Intensidade muscular, que ele melhore o trabalho muscular. Então, o foco dele precisa estar aonde? Na contração muscular, na sensação de trabalho muscular. Se precisa ser feito contagem, essa contagem é feita por você, preferencialmente de forma silenciosa, e as palavras que saem da sua boca, da nossa boca, são referentes ao aumento da eficiência do trabalho muscular. Isso é conseguir que o seu cliente tenha o máximo de foco durante o exercício. Um outro exemplo para deixar isso claro. Percebe que muitas vezes nós estamos aí no dia a dia andando pela rua e um certo dia você decide comprar um carro. Uma BMW X6 azul turquesa com roda de liga leve, aquele carro bem diferente que você ainda não viu na rua. De repente, a partir do dia em que você tomou essa decisão de comprar esse carro, o que vai acontecer? Você vai enxergar vários desses carros na rua. E aí você vai falar, pô, mas sacanearam comigo. Só porque eu decidi comprar esse carro nessa cor, com essas rodas, os caras foram lá e compraram primeiro que eu. É muita sacanagem, não é verdade? O que aconteceu nesse momento? Simplesmente, nós colocamos, nesse caso, o carro, a BMW a azul turquesa, X6 azul turquesa, no nosso radar, no nosso foco. E aí, quando nós saímos para a rua, tudo que nós vemos é o que está em nosso radar. Então, preste atenção no que você, como personal trainer, tem colocado no radar do seu cliente quando ele começa o treinamento, principalmente quando ele está realizando o exercício. Foco vai trazer intensidade, vai trazer mais autoconhecimento. Quando ele está focado na musculatura em que ele está trabalhando, ele percebe as sensações musculares, a fadiga muscular. E aí ele passa a ter um maior conhecimento do seu corpo e os resultados virão mais rapidamente, porque a intensidade vai subir muito além do que ele está acostumado. Isso é eficiência, é como nós fazemos as coisas. Dessa forma, é possível que você reduza o volume de treinamento do seu cliente, que você consiga ganhar mais tempo com ele para fazer outras coisas que são necessárias para alcançar o resultado desejado. Então, a nossa segunda dica é foco. Então, relembrando, a nossa primeira dica foi comportamento do sistema nervoso central, quando ele procura integrar os movimentos. E nós precisamos estar atento a isso para conseguir fazer o contrário quando a nossa preocupação na musculação for isolamento ou ênfase muscular.
O nosso segundo fator mencionado aqui então foi foco. Nos dois, nós falamos o quê? Que o nosso comportamento como personal trainer é de extrema importância para o resultado. Tanto para o primeiro quanto para o segundo fator, eu posso fazer com que o meu cliente aumente a chance de alcançar resultado ou não alcance resultado algum. O nosso comando é fundamental para conseguir que esses dois fatores sejam realizados. Então, esteja atento. E para complementar, o terceiro fator que eu trago aqui, está muito ligado à questão do foco, é conhecimento. Como eu posso focar em algo que eu não conheço? Vou trazer um exemplo prático. Prepare-se para fazer. Eu vou dar um comando para você agora e eu espero que você execute esse comando. Neste momento, pense num símbolo húngaro. Isso mesmo, símbolo húngaro. Pensou? Não vale procurar no Google agora, segura. Movimente-se como se você estivesse utilizando um símbolo húngaro. Agora, personal, movimente-se como se você estivesse utilizando um símbolo húngaro. E aí, conseguiu se movimentar? Certamente você deve ter feito uma cara de espanto. Poxa, mas o que é um símbolo húngaro? Como é que eu vou me movimentar como se eu estivesse usando um símbolo húngaro? Não sei nem o que é, não passa pela minha cabeça o que é isso. Se você é músico, já deve ter visto ou ouvido falar do símbolo húngaro. Símbolo húngaro é um instrumento musical parecido com um piano, um instrumento de cordas, e ele é tocado movimentando a mão assim, batendo nas cordas do instrumento. Se eu te mostrar o símbolo húngaro, o que vai acontecer? Como é utilizado o símbolo húngaro? Quando eu desse esse comando para você, rapidamente você começaria a se movimentar como se estivesse utilizando um símbolo húngaro. Pelo fato de você não conhecer o que é um símbolo húngaro e como é utilizado um símbolo húngaro, você não se movimentou, ou talvez tenha se movimentado de várias formas que não especificamente um símbolo húngaro. Aí entra a importância do conhecimento. Como você vai solicitar para o seu cliente concentrar em um determinado músculo se ele não conhece o músculo? Aí entra a importância do conhecimento. Nessa questão, hoje nós temos ferramentas que nos proporcionam melhorar essa condição. Hoje, com o telefone, com o iPad na mão, você tem programas que mostram os músculos em 3D. Programas que mostram até mesmo a realização dos exercícios, mostrando o comportamento muscular durante a realização do exercício. Aí entra a questão do conhecimento. Se você tem a oportunidade de mostrar para o seu cliente, antes dele executar um exercício, qual é o exercício, como é a execução, qual o músculo trabalhado e como esse músculo está agindo durante o movimento articular, ele passa a ter uma visualização da musculatura. Ele não só vai saber a localização, mas ele terá uma maior noção do ponto de origem e inserção muscular. E quando ele entende que ele precisa aproximar o ponto de inserção do ponto de origem e ele tem essa imagem na sua cabeça, quando você pedir para ele fazer uma contração do peitoral e aproximar esse ponto neste momento, quando eu estou falando com você aqui, em relação ao peitoral maior, para fazer uma contração do peitoral maior e trazer a origem em direção à inserção, não vem na sua cabeça a imagem do peitoral maior? Pois é, mas essa imagem só vem na sua cabeça porque você conhece, você já viu. Então, quando você apresenta para o seu cliente o músculo e como esse músculo irá se movimentar, e quando você dizer para ele
contrai o seu peitoral, ele sabe, ele vai entender melhor qual é o movimento, qual é a ação, que informação que ele tem que passar para aquela musculatura. E aí esse ponto do conhecimento vem muito forte e aliado com a questão do foco. Percebe? E aí ele se liga ao primeiro, que é entender a ação motora do corpo humano. Lembra que eu falei para vocês que era diferente falar para o cliente dele empurrar, dele puxar a barra em direção ao peito, ou no caso do supino, empurrar a barra para cima e pedir para ele fazer uma contração muscular específica, seja do grande dorsal, seja do peitoral, nesses dois exemplos? É isso. Se você simplesmente passa para ele a informação de que ele deve puxar a barra, ele vai usar de todos os recursos possíveis para conseguir realizar esse movimento. Ele vai fazer isso de forma integrada. Agora, se você sabe que esse é um comportamento natural do corpo humano, que isso vai exigir foco, e que para ele ter foco, ele precisa ter conhecimento daquilo que você precisa que ele tenha foco, e aí você falar para ele, segure a barra, agora usa o seu grande dorsal, e aí vem a imagem do grande dorsal na cabeça dele, porque você mostrou para ele antes ali, aonde está o grande dorsal. Agora contrai seu grande dorsal, mantém o cotovelo para baixo e aproxima a inserção do grande dorsal da origem dele, da coluna. Percebe? Muda? Pois é, olha só, 3 dicas que certamente farão toda a diferença na prática de exercício para o seu cliente, que certamente trará resultados mais rápidos. Eu acredito, e falo assim com propriedade para você, porque isso fez a diferença quando eu comecei a prescrever observando por esses pontos. A intensidade do treinamento fica muito maior. A qualidade de contração muscular do seu cliente fica muito maior. Comece a partir de amanhã, ou quem sabe a partir de segunda-feira, a utilizar esses recursos e depois me conte. Me mande um e-mail para falar se tem mudado a qualidade da realização do exercício do seu cliente. Aqui eu quero deixar mais uma dica que vai complementar essas 3. Uma dica bônus para vocês. Tá? Antes da dica bônus, relembrando, dica número 1, ação do sistema nervoso devido à natureza do corpo humano em relação à parte motora. Enquanto nós buscamos na musculação enfatizar ou isolar uma musculatura, o nosso corpo faz de tudo para integrar outros músculos, outras articulações no movimento. Segunda dica, foco. Terceira, conhecimento, que é importante para que se tenha foco. E a quarta dica, a dica bônus, para que você aproveite de verdade, e é isso que eu espero que você esteja fazendo até agora, não só o Congresso Anual de Musculação da IFBB, o CONAN, mas que você consiga aproveitar todo o conteúdo que você aprenderá daqui para frente na sua vida, seja numa pós-graduação, seja na leitura de uma nova referência bibliográfica, seja já aplicando esses 3 conceitos. Essa dica também funcionou muito comigo. Quando eu quis aprimorar os meus conhecimentos biomecânicos, e eu apanhava, eu falava, não é possível, cara, é muita informação, como é que eu vou fazer para colocar tudo isso em prática? Eu comecei a separar os conceitos, um passo de cada vez. Você deve estar um pouco, vamos dizer, assustado com a quantidade de conteúdo que você viu durante essa semana. Nós tivemos muitos conteúdos muito bons que irão fazer a diferença na sua prescrição de treinamento e farão a diferença também no seu marketing pessoal, na sua gestão de carreira pessoal. Agora você tem muita informação e eu espero de verdade
que você tenha conseguido anotar os principais pontos de cada palestra que você assistiu e que chamou sua atenção para fazer a diferença na sua carreira. Se você tem anotado aí, agora comece passo a passo. Escolha no máximo, 2 conceitos. Aquele que você julga ser mais importante nesse momento. Aquele conceito que você pensa o seguinte: se eu souber isso aqui, eu consigo mudar completamente a minha prescrição de treinamento e conseguirei entregar resultados mais rápidos. Já conseguiu escolher? Escolhe aí, lembra agora, rapidão. Lembrou de 2 que mais te chamou a atenção? Anota aí no canto. O que você vai fazer? Pegar esses conceitos, buscar referências bibliográficas, pelo menos 3 diferentes referências bibliográficas para cada conceito. Você vai ler em relação a esse conceito e entender melhor de cada um deles. A partir do momento que você entendeu melhor na leitura, agora é hora de ir para a prática. E a minha dica na prática é: use a academia como um laboratório. Nos próximos 7 a 10 dias, pode ser menos, como pode ser um pouco mais também. Mas, em média, 7 a 10 dias, você vai observar com maior ênfase esses 2 conceitos que você escolheu. Você observará outros detalhes sim, mas lembre-se, foco nesses 2 conceitos, porque agora você vai ler, vai entender, vai ter melhor conhecimento e com melhor conhecimento você consegue ter mais foco. O seu olho começa a enxergar melhor. E aí você vai para a academia, para cada aluno seu que você prescrever um exercício, você vai observar esses 2 conceitos acontecendo durante o exercício. Nesses 7 a 10 dias será suficiente para você interiorizar esses conceitos. E aí é hora de você dar o segundo passo, escolher novos conceitos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a você interiorizar mais rapidamente os conceitos e fazer a diferença na sua prescrição de treinamento. Muitas vezes, quando nós temos muitas informações, nós ficamos ansiosos de colocar tudo em prática, ver tudo acontecer de uma forma muito rápida. E aí tudo vira aquele furacão, você tenta colocar tudo de uma vez em prática, a coisa começa a se embananar na cabeça, e aí daqui 4, 5 dias o que vai acontecer? Você volta a fazer aquilo que você fazia antes. Porque você está saindo de um hábito, você está saindo de uma rotina, isso vai te estressar, e aí quando estressa o corpo faz o quê? Volta para a homeostase e te faz voltar para o período anterior. Então quebre essa homeostase passo a passo. Dedique-se a 1 ou 2 conteúdos até que eles sejam interiorizados. E aí você dá o passo seguinte. Se você não conseguiu anotar os principais tópicos das palestras que você viu, se você perdeu palestras, não conseguiu acompanhar todas as palestras, aqui embaixo você vai ter um botão "Quero assistir a todas as palestras", "Quero ter a todas as palestras", algo assim. Aqui você tem a oportunidade de adquirir o Conan 2016, as mais de 30 palestras do Conan 2016, mais de 30 palestras do Conan 2015, que também foi show de bola. Ou seja, 60 palestras para você acessar durante um ano. Aqui você terá a oportunidade de ver, rever a palestra, tomar nota dos tópicos que te chamou a atenção e durante um ano, passo a passo, conceito a conceito, a cada 7 a 10 dias você vai interiorizar um conceito. Em um ano você será um profissional completamente diferente, mais competente, entregando mais resultados e resultados de forma mais rápida. Espero que você tenha aproveitado bastante o Congresso Anual de Musculação da IFBB, o Conan 2016, e que você aproveite as palestras que
que as palestras que ainda estão por vir, que ainda apresentarão conteúdos de altíssima qualidade e que este conteúdo leve a você mais sucesso. Um forte abraço. Muito obrigado.